Eu estou recebendo aqui no programa Vida e Você para conversarmos sobre os temperamentos. O programa tem girado em torno do conceito do que são os temperamentos, não é? Eu acho que você já aprendeu muito aí sobre o sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, a mistura de todos, porque a gente é bem misturado, não é? Mas eu estou recebendo aqui a psicóloga organizacional e do trabalho, Cíndia Bressan. Prazer, Cíndia, tudo bem? Tudo bem, a satisfação é toda minha de estar aqui com vocês e também poder bater um papo sobre um tema tão interessante, né? Interessante, as pessoas gostam de se ver, de se perceber e perceber assim, poxa, olha lá, aquilo lá é tão parecido comigo, não é? Doutora Cíndia, essa questão dos temperamentos, a gente estava conversando aqui em off, não é? E você falou que, me parece que até historicamente, não é? Jung foi que trouxe para a psicologia o conceito dos temperamentos, mas já havia historicamente este conceito de temperamentos. Como é que é isso? Com certeza, eu acho que desde que nós nos organizamos socialmente, a gente tenta compreender, explicar, e aí até um perigo, mas a gente tenta padronizar, né, comportamentos humanos. Comportamentos. Eu considero, inclusive, às vezes um risco a gente pensar só, o sanguíneo, ele é assim, ele vai fazer sempre assim e tudo bem, ou então, é esperado. Não, porque nós podemos mudar. Então vamos tomar cuidado para não rotularmos pessoas. Acho que essa é uma preocupação que a gente tem na psicologia muito grande, que a pessoa ela não pode ser reduzida, né, a uma teoria, a um conjunto de letras ou alguma coisa assim, até porque, graças a Deus, a gente muda sempre, a gente aprende com o dia a dia, a gente está sempre evoluindo, sempre buscando mais. Mas eu trouxe para vocês até, né, vou usar uma colinha aqui, essa tabelinha, que ela fala um pouquinho como foi essa trajetória. Então a gente tem que os gregos criaram essa primeira tipologia, se a gente pode falar assim, e naquela época usaram os 4 elementos. Então eu tenho o fogo, a água, a terra e o ar. E aí depois veio essa segunda tipologia criada, então atribuída a Hipócrates, né, que é justamente o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E a gente tem depois disso uma releitura de Jung. É quando ele entra, então, um estudioso, um psiquiatra, né, muito interessado, dissociou-se de Freud, mas durante muito tempo trabalharam juntos. E ele traz essa ideia de que os 4 principais estilos comportamentais são produtor, que é o mesmo colérico e o mesmo fogo, né, que os antigos falavam, o sensitivo, que é o mesmo sanguíneo e a mesma água que os antigos falavam, o intuitivo, que assim é o fleumático e também a terra que os antigos colocavam, e nós temos o analítico, que é o mesmo melancólico e ar dos antigos. Aquele que pensa 500 vezes, não é? O melancólico. Etéreo como o ar. Né? Etéreo como o ar. E depois Marston, que é o mesmo criador da personagem da Mulher Maravilha, ele também foi um estudioso do comportamento humano. Na sua personagem aí, que é simbólica, especialmente no mundo feminino, ele traz muito desse estudo que ele fez. E ele traz o DISC, que é a ferramenta de estudo de comportamento humano, não só no Brasil, mas no mundo, extremamente conhecida. Muitas pessoas são analistas do comportamento humano porque aprenderam essa ferramenta. DISC, que é composta de 4 estilos comportamentais principais. Mas como foi muito bem dito aqui, né, nós não somos só um estilo. Nós misturamos, né? Para a metodologia DISC, misturamos pelo menos 2 ou 3 deles como comportamentos principais e um deles como comportamento não principal, secundário, alguma coisa assim. E aí nós temos o dominante, que é o D, que simboliza o produtor, o colérico e o fogo. Nós temos o influente, que é o I do DISC, que simboliza o sensitivo, o sanguíneo e a água.
Nós temos o S do DISC na palavra em inglês, que quer dizer estável, com a tipologia inglesa, que é o intuitivo, o fleumático e a terra. E nós temos o C de cauteloso, né, ou conforme na tipologia DISC, que traz o analítico, o melancólico e o ar. Muito interessante, doutora. E mesmo a gente falando que não é bom essa questão dos rótulos, sim, não é? E também que somos muito misturados, não é? Existe a possibilidade, é uma pergunta que eu faço, de em determinado momento da nossa vida apareça mais um temperamento e num outro momento da nossa vida apareça um outro temperamento mais dominante? Sim. Ou, por exemplo, uma pessoa colérica, um líder, porque os líderes geralmente são coléricos, mas nem sempre também, não é? Existem líderes melancólicos. Mas é interessante assim, por exemplo, num momento da minha vida exige que eu seja mais forte e tal, aí aparece um determinado temperamento. E num outro momento mais tranquilo, é possível ou estou falando bobagem? Não está falando nenhuma bobagem, é totalmente possível. Na verdade, não só possível, como desejável. Vamos pegar o comportamento de liderança, como foi trazido. Um líder, hoje a gente acredita que ele tem que ser, sobretudo, situacional ou contingencial. Uhum. Então, com algumas pessoas ou em algumas situações, eu vou ter que ser esse colérico. Eu vou ter que me impor, eu vou ter que fazer acontecer. A liderança é essa solitária. E em último nível, às vezes, dentro de um processo de liderança, eu tenho que tomar uma decisão que não será muito bem vista, mas que precisa ser tomada, doa a quem doer. Agora, em muitos momentos, ou até mesmo quando eu conheço pessoas diferentes, eu posso ser um líder mais participativo, que ouve mais, que está acompanhando mais o desejo da minha equipe, que é muito pertinente e muito importante também. E aí pode ser associada a um outro comportamento, né? Um comportamento mais influenciador, mais acolhedor, um pouco diferente. Então, na teoria, nós temos, em geral, 2 comportamentos que são os mais significativos na nossa estrutura de caráter ou então na nossa formação de personalidade, e eles vão se alternando. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, que o dominante, ele às vezes se alterna com o influente, que são muito próximos, né? O estável, às vezes, se alterna com o cauteloso, o cuidadoso, dependendo da análise que ele faz do ambiente, das pessoas e da própria necessidade. Então, nós mudamos, sim. O que é mais raro, porque eu nunca acredito que a gente pode falar em nunca ou sempre em comportamento humano. Mas o mais raro é que a pessoa inverta totalmente, do tipo, ele é um dominante e aí ele inverte e passa a ser um cauteloso. Isso pode acontecer, é claro, devido a traumas, devido a situações extremamente disruptivas. Mas é raro. Mas é raro. É raro. É raro. Falando-se, você é uma psicóloga organizacional. Sim. Psicóloga do trabalho, isso, não é? Exatamente. Falando-se em trabalho, existem temperamentos mais apropriados para determinada profissão ou que se manifestam mais em determinada profissão? Por exemplo, engenheiro civil, por exemplo, o musicista, não é? Ou o jogador de futebol, não é? Existem, poderíamos dizer assim, com o engenheiro civil se encontra mais o analítico, não é? Ou podemos dizer isso? Olha, é uma tendência. A gente não pode fechar portas, né? Eu posso ter um colérico como engenheiro civil, mas em geral, os engenheiros, né, de uma forma geral, gostam mais de análise. Então, eles estariam para um comportamento voltado mais para isso, para um fleumático, para um analítico. É uma pessoa que se desdobra ali em dados, em números para tomada de decisão. Já um vendedor, talvez um colérico, uma pessoa que sai fazendo, que vai à frente, que não tem medo, que ousa,
pode trazer mais. Mas, em compensação, eu também tenho engenheiros que são vendedores. Por exemplo, eu trabalho muito na área do agro. Há 23 anos eu estou dentro aí do mundo da psicologia organizacional e hoje eu trabalho muito com cooperativas, empresas do agro, especialmente aqui, né, na nossa região nós temos muitas. E no agro é muito comum que eu tenha um engenheiro agrônomo que gerencia uma equipe de vendas. Ou que é um vendedor, porque ele precisa ser um vendedor consultor, um vendedor técnico, vamos dizer assim. Então ele vai ter que reunir comportamentos e por isso a importância de você estudar, de você estar constantemente analisando o mercado para se posicionar melhor e por isso ele vai ser um analítico, mas também com uma pegada assim de vamos fazer acontecer, vamos ousar, eu posso não ter todos os dados e precisar tomar uma decisão pelo time do mercado e conseguir fazer isso sim. Doutora, eu tenho 3 filhos, eu 5 tenho 2 netos maravilhosos e uma coisa que a gente percebe, essa questão dos temperamentos, eles vão de alguma maneira se evidenciando, inclusive na infância, Isso. não é? A gente vê o coleriquinho, ele vai se mostrando. A gente vê a sanguínea, às vezes, vai se mostrando, não é? Eu quero falar sobre o momento em que o jovem começa a pensar em escolher uma profissão. Teste vocacional ajuda, inclusive, na questão de perceber o temperamento? Ajuda muito, eu recomendo. Eu também tenho 2 filhas, essas já estão justamente nessa idade. Tem uma que completa 18 anos hoje. Vou mandar um abraço. Parabéns, Giovana Bressan. Né? E eu tenho outra de 16, então a de 18, ela está nesse movimento de escolher a profissão e eu percebo que as 2 são de temperamentos bem distintos, bem diferentes. Isso, às vezes, ajuda numa escolha ou não, porque se você pegar os melancólicos ou os fleumáticos, eles vão ter mais dúvidas, eles vão querer mais informações, eles vão querer ter certeza antes de escolher, e às vezes a gente não tem uma certeza nessa escolha. Inclusive, por isso, eu digo que essa turma chega muito cedo à faculdade. Concordo. E pode mudar. Não é isso. Eu pensei que era isso, mas não é. Pode mudar, né? Concordo plenamente. Eu acho que é uma idade onde a gente está repleto de muitos hormônios, de muitos aprendizados pessoais e que talvez a gente não tenha ainda maturidade para uma escolha profissional para longo termo. Apesar que hoje, antes quando falava assim, escolhi fazer direito, significava que eu ficaria nessa carreira a vida toda. Hoje não mais. Hoje a gente sabe que nós temos múltiplas carreiras ao longo da vida. O que eu faço numa profissão hoje, eu faço às vezes um mestrado, um MBA em outra área e sigo outras profissões. Mas eu considero sim que o jovem ainda não tem a maturidade que ele precisaria ter para uma escolha tão significativa. Por isso a gente tem tantos jovens que entram na faculdade, fazem 1 ano, 6 meses e olha, não era o que eu queria, e acabam aí com uma idade mais madura, acima de 20 anos, escolhendo melhor. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz estatística 2 anos, depois falei, não é o que eu quero e fui fazer psicologia. Então, pega bem isso. O que eu recomendo? Sim, orientação profissional é importantíssimo, porque existe uma bateria de testes dentro da psicologia, validados, importantes, que podem ajudar no autoconhecimento e, é claro, também na escolha de uma profissão, ainda que ele não venha te falar que você vai escolher, por exemplo, engenharia, ou psicologia, ou matemática. Ele vai te dar um ramo de atuação, um ramo de exatas, biologia. Exatamente. Onde você tem várias profissões possíveis. E aí você vai tomar a sua decisão, fazer sua escolha de uma forma que a gente considera como um nível de acerto, que tem mais chance de você ser feliz, ser realizado, ajudar com seu dom, com seu gift, uma necessidade do mundo e assim fazer uma profissão que você possa ter estados de plenitude, de leveza, de flow. Coisa boa. Doutora, falando-se em adoecimentos, não é? Estamos com isso muito presente. É importante a gente falar sobre adoecimentos no ambiente de trabalho. No geral, quando o melancólico ele sente e ele introjeta, não é? Isso. Ele implode. Isso.
Então, quando um melancólico precisa lidar, às vezes, com um chefe colérico, Sim. o colérico costuma ser mais sarcástico, mais objetivo e tal. Como lidar com estas situações e os adoecimentos numa empresa, doutora? Eu costumo dizer que a gente tem, às vezes, uma realidade que é a vida como ela é, que é bem diferente do que nós deveríamos ter, que é o castelo encantado da Barbie, como eu chamo. Então, sim, idealmente, os líderes é que deveriam aprender a se conhecer, a se trabalhar e conseguir para extrair o melhor de cada membro da sua equipe, que deve ser diversificada, porque se eu sou um líder colérico e tenho um monte de na equipe coléricos, meu Deus, vai ser extremamente desafiador aquela equipe. Mas ele deveria aprender a reconhecer os comportamentos de cada um e atuar com cada um de acordo com o comportamento. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Eu tenho percebido muito adoecimento, muita falta de equilíbrio emocional, de inteligência emocional, muito burnout, muito adoecimento nas empresas hoje, em função de líderes que são extremamente opressores, que acreditam que toda equipe tem que atuar do jeito que ele atua. Abusivos até. Abusivos, assediadores moralmente, infelizmente. Hoje já tive líder que falou pra mim, Cíntia, na hora de contratar, contrata pessoas parecidas comigo, é muito mais fácil lidar com gente igual a mim. Poxa, né? E deveria ser o contrário, ele deveria se dispor a aprender a lidar com o diferente e crescer com o diferente. Mas o que eu daria como dica, então, nesse caso específico? De um melancólico que introjeta mais com um mais expansivo, mais extrovertido, que às vezes se afirma mais, né? Para o colaborador, que ele consiga respirar e às vezes ceder, para que em outro momento, quando o seu gestor não estiver tão entusiasmado, tão duro, ele consiga conversar. E eu recomendo sempre o diálogo. Eu recomendo que ele fale para o líder dele, olha, quando você se coloca desta forma, eu me sinto oprimido e não entrego o melhor do meu trabalho. Para eu chegar nos melhores resultados, para eu entregar o que a empresa e você precisa, respeite um pouco do meu jeito também. E eu também vou mudar e vou respeitar um pouco do seu jeito e a gente vai achar um caminho comum. Eu acredito muito nisso. A conversa, em todos os aspectos, em todos os níveis de relações familiares, na empresa, na igreja. Quando há condições de uma conversa madura, não é, de entender que eu estou debatendo ideias, estou debatendo sentimentos até, mas não estou contra você. Isso faz toda a diferença, não faz, doutora? Toda a diferença, gente. É a partir de diálogos entre adultos, estamos falando aqui do mundo corporativo. No mundo corporativo não há espaço para criança. Então não há espaço para pessoa que vai fazer birra, que vai virar a cara, que vai dar piti, porque o mundo do trabalho é o mundo de adultos. E no mundo de adultos o diálogo é sem dúvida alguma a melhor ferramenta para negociar, para resolver conflitos, para pedir apoio, para entregar resultados, para lidar com dificuldades que às vezes o mundo externo tem para aquela empresa. Se eu tiver diálogo, garra, se eu tiver capacidade de ceder, com certeza a gente vai fazer um mundo organizacional menos adoecedor. Gente, eu quero agradecer aqui demais a doutora Cíntia Bressan. Doutora, tem um endereço, você tem um instituto, Instituto Bressan, como é que é isso? Isso, nós temos o Instituto Bressan, já há mais de 10 anos no mercado, é uma consultoria que oferece mentorias de carreira, palestras para equipes, para empresas cooperativas, oferece treinamentos para líderes e oferece também programas de trainees e estágio. Quem quiser nos procure, nosso Instagram é @Instituto Bressan. Estamos também no LinkedIn e na internet, é o nosso site também. Vai ser um prazer poder recebê-los lá. Se tiver alguma pergunta, quiser colocar, a gente pode responder lá também com bastante calma sobre a sua profissão, a sua carreira, para que você seja pleno e feliz nela. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade enorme de conhecê-la e de estar aqui. Gratidão.